me chamo Lara Custódio Vieira e o título da minha pesquisa é Pele Branca, Sobrenatural Negro. Fui orientada pelo professor Tiago Nascimento Krause. O Santo Ofício da Inquisição foi um dos instrumentos utilizados pela Igreja Católica e pela coroa portuguesa para dominar as consciências e preservar a ortodoxia. Ao apresentar atitudes repreensíveis sobre comportamentos considerados heréticos, produziu séries documentais ricas em informações e que são primordiais para os pesquisadores dos temas relacionados. Nos autos, é possível encontrar descrições sobre o cotidiano, religiosidades e hábitos que não continuaram ou que se modificaram até a contemporaneidade. No Brasil, as práticas de origem africana sofreram perseguição por se afastarem do ideal religioso dominante, sendo vistos como feitiçarias diabólicas. Apesar desse estigma, é possível observar nas fontes que a participação nas cerimônias não se restringia a africanos ou afrodescendentes, englobando uma parte considerável de brancos, independente da classe social. Essas pessoas atuaram como donos de ritualistas, clientes e incentivadores de seus conhecimentos. Em função disso, é importante investigar como ocorria a participação e o contato dessas pessoas com as cerimônias, para assim conseguir identificar quais eram as condições que tornavam possíveis que pessoas cristãs e brancas recorressem a crenças africanas. Por fim, o entendimento dessa conjuntura auxilia a compreensão da importância desse contato para os ritualistas que poderiam professar suas cosmologias, estando dentro do cativeiro ou não, sem sofrerem por isso. As fontes usadas para trabalhar essas questões foram selecionadas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, disponibilizadas em seu site, sendo elas 2 casos do Caderno do Promotor e 2 processos. A documentação se refere à Bahia durante o século XVII até meados do XVIII. Para o entendimento das particularidades dos documentos e do período, consultei a produção historiográfica sobre o assunto, lendo autores como Laura de Melo Souza, que acredita ter havido em solo brasileiro um sincretismo entre as práticas europeias, indígenas e africanas, e James Sweet, que utiliza o conceito da pureza das ações africanas, sofrendo pouca ou quase nenhuma alteração ao entrarem em contato com outras culturas. Ainda que tenham visões opostas, a pesquisa foi enriquecida pela comparação e discussão entre ambos. Além desses, outros historiadores foram primordiais para esse trabalho, como Daibert, Ferreira e Marcuse. Esses pesquisadores discorreram sobre a reprodução da cosmologia africana em solo americano, ajudando a entender o envolvimento de grupos não negros. A influência para a realização dessa análise não se restringiu ao campo historiográfico. O título é uma referência ao trabalho de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. O autor nasceu na Martinica, território francês no Caribe. Seu estudo foi construído após se mudar para a metrópole e notar que os martinicanos que lá residiam se sentiam superiores aos que viviam na América, vestindo-se de comportamentos nocivos para se encaixarem entre a etnia dominante. Seu livro discutiu temas como identidade, nacionalidade, pertencimento e racismo. Em minha pesquisa, observo o movimento oposto, em que pessoas privilegiadas se adaptaram e vestiram-se da cultura africana ou afro-brasileira, usando máscaras negras religiosamente. Ainda que sua tese não esteja ligada diretamente a esse estudo, foi fundamental para a percepção das multiplicidades de atitudes que o encontro entre grupos étnicos pode gerar ao longo do tempo. A participação branca usando de máscaras negras e se apropriando, mesmo que momentaneamente, da devoção africana, pode ser vista a título de exemplo no caso de André Gomes de Medina. No ano de 1685, Simão foi denunciado para o Santo Ofício por feitiçaria. Conforme as testemunhas, ele seria culpado por envenenar e assassinar 15 escravizados de André Gomes de Medina, pai de sua antiga dona. Sua culpa teria sido descoberta por meio de uma adivinhação de origem africana,
realizada por uma escravizada do sargento-mor Marcos de Bittencourt. Além de pagar pela realização do ritual, Medina esteve presente com seus familiares e o padre Martinho Pessoa. Na mesma carta que relatava sobre Simão, o padre Domingos das Chagas expôs o caso de um casal escravizado de Pedro Coelho de Pimentel, acusados de curar seus clientes usando técnicas africanas. No ano seguinte, a Inquisição ordenou que fossem investigados os escravizados e que se colhessem testemunhos. Manuel Leite Feira declarou que recorreu ao casal para que curassem um escravo seu, que padecia de feitiços, o que não foi possível, pois o que lhe fizeram não tinha mais remédio. A mesma falta de sorte teve Francisco Pires ao procurar o casal para que remediasse uma escrava sua, que lhe foi dito não haver mais como. Nos depoimentos prestados também é possível observar a ligação que o senhor Pedro de Pimentel possuía com os escravos André e Lucrécia, os quais haviam obtido sua permissão para fazerem as cerimônias em sua fazenda. Além disso, é posto que eles só haviam sido adquiridos por suas ligações com o sobrenatural, sendo uma fonte de renda. Em 1701, o Tribunal Inquisitorial investigou Pedro de Cerqueira Barbosa e sua escravizada Branca. Ela realizava calundus, uma cerimônia de origem centro-africana que contava com possessão, invocação espiritual, inserção de alimentos e bebidas, instrumentos de percussão e outros elementos que variavam de acordo com o cerimonialista. Branca curava de muitas doenças, sendo procurada por várias pessoas para obterem melhorias. Os inquisidores demonstraram preocupação com Cerqueira, homem branco cristão, pois havia suspeitas que ele participasse ativamente das cerimônias, untando-se e dançando com sua escravizada. Os depoimentos contam que Pedro de Cerqueira permitia que Branca realizasse seus rituais, assim como fazia propaganda de seus feitos, da maneira que fez para Felícia Pires, a qual buscou Branca para curar-se da cegueira que sofria. Ela precisou ficar em sua casa por alguns dias para alcançar tal feito. Com isso observou que ele tinha proximidade com uma cobra, tratando-a bem e dizendo ser de Branca. Quando o animal aparecia, era visto como um sinal de mau agouro, para que andasse mais cauteloso. Apesar de não ter relatos de que Cerqueira untasse, os depoentes revelam sua participação nas celebrações. João da Cunha, ao depor, revelou que na cerimônia que esteve presente, no final, Branca se despediu de todos com um abraço, sendo Pedro de Cerqueira o primeiro a receber. Outra testemunha e cliente, Antônia de Oliveira, afirmou que chegando ao cômodo da casa que seria realizado o ritual, o encontrou em uma rede arrumando Branca. Esse é o depoimento de Felícia Pires. Assim mais disse, que naqueles dias que ela testemunha assistia na mesma casa do dito Pedro de Cerqueira, a curasse, lhe vinha muitas vezes a ela uma cobra a aparecer, a qual ela não ofendia. Antes a tinha por certo agouro que lhe vinha noticiar de algum caso sinistro, para que ele andasse acautelado, e que dizia ao Antônio Guedes, que é falecido e então andava homiciado, que ouvir aquela cobra à casa, em ocasião que ele ali estava, era sinal certo de que vinha a justiça prendê-la. Que estando ela testemunha vez conversando com uma mulher, por nome Lúcia Ferreira, e um Bento de Cerqueira, primo do mesmo Pedro de Cerqueira, que naquela ocasião em sua casa se achavam, entrara uma cobra e se prendeu na cola do dito Bento de Cerqueira, a que, vendo ele de amedrontado, se levantou e botara a fugir pela porta, e que contando esse sucesso ao dito primo Pedro de Cerqueira, e dissera a ele que se não temesse, porque aquela cobra era sua caseira e coisa da sua escrava Branca. Na ocasião em que o Frei Luís de Nazaré foi denunciado para o Santo Ofício, após queixas de enganar os fiéis com seus exorcismos, religioso tratou sobre sua proximidade com cerimônias religiosas de origem africana. Sendo chamado para exorcizar uma escrava por nome Teresa da Silva, recomendou que a mesma procurasse os calundeiros, por sofrer de feitiços diabólicos que a igreja não poderia ajudar.
Após ser chamado por Antônia de Góes, mulher parda, para curar sua filha, e os exorcismos não surtirem efeito, ele novamente recomendou que procurasse calundeiros, por ser aquilo obra diabólica. A mesma coisa aconselhou a Inácio Finoco, homem pardo, que procurasse os negros calundeiros, para que desse fim a seu problema. O Frei também revela no processo sua curiosidade sobre os calundus, chegando a procurar uma pessoa que o frequentava para que lhe explicasse sobre e tirasse suas dúvidas sobre o funcionamento dessa religiosidade. Aqui é o depoimento do Frei Luís de Nazaré. Disse mais que, havendo 6 anos, pouco mais ou menos, na cidade da Bahia, foi ele confidente chamado pelo coronel Custódio da Silva Guimarães para fazer os exorcismos a uma preta, que tinha sido escrava do mesmo, chamada Teresa da Silva. E indo a dita casa, achou a tal preta fora do seu juízo, e a seu parecer gravemente doente. E logo disse ao dito coronel e ao marido da dita preta, que ao mandassem os curadores chamados calundeiros, porquanto a dita queixa eram feitiços dos que chamam calundus, e os exorcismos não tiravam aquela casta de feitiços, por serem coisa diabólica. A partir desses acontecimentos é possível chegar em algumas conclusões. A atitude de André Gomes de Medina, ao recorrer a uma cerimônia de origem africana, para saber se Simão possuía a culpa de matar seus escravizados, pode parecer em um primeiro momento contraditória. No entanto, é plausível que ele não condenasse todas as crenças e técnicas extraoficiais, indo somente contra aquelas que atrapalhassem seu rendimento e diminuíssem sua escravaria. Em consequência, não teve problemas em recorrer a um tipo de prática condenada pelo Santo Ofício. Nos casos de Pedro Coelho Pimentel e Pedro de Cerqueira Barbosa, é possível perceber como funcionava o relacionamento dos senhores com seus escravizados cerimonialistas. Além de dividirem o primeiro nome, ambos dependiam de seus escravos para obtenção de renda e prestígio social. Os autos de Pedro Pimentel relatam acerca da compra de cativos somente por eles praticarem rituais extraoficiais, demonstrando que existia uma clientela numerosa o suficiente para que fosse vantajoso investir nesse meio, uma vez que obteria resultados positivos em troca. Além da questão financeira, Pedro de Cerqueira Barbosa tinha familiaridade com os calundus, exercendo um papel de destaque dentro da esquematização ritualística. Ademais, ao depositar credibilidade na cobra que pertencia à branca, Pedro Barbosa demonstrou fé na escravizada e em sua capacidade sobrenatural. O consentimento de ambos, pelo desejo de retorno monetário ou pela crença nos escravizados, foi essencial para que a existência de cerimônias ocorresse ainda dentro do cativeiro. Essa autorização impedia que fossem denunciados ou que precisassem recorrer à clandestinidade para professarem suas atividades. Os senhores que procuravam os cerimonialistas para que atendessem seus cativos doentes ou enfraquecidos, como Manuel Leite Feira e Francisco Pires, podem ter suas atitudes explicadas pela possibilidade de existir entre os africanos ou afrodescendentes uma preferência pelo sobrenatural que já estavam familiarizados desde seu continente de origem, sendo mais conveniente para os donos realizar esse movimento, pois iria de encontro com o que os cativos gostariam com a falta de médicos à disposição na colônia. Esse tipo de atitude tolerante pode ser encontrado em até mesmo membros do clero. O padre Martim, que esteve presente na cerimônia organizada por André de Medina, assim como o Frei Luís de Nazaré, eram 2 religiosos. O papel que exerciam e a ligação que detinham com a Igreja exigiam que pregassem pela primazia do catolicismo. No entanto, de maneiras distintas, também incentivaram a religiosidade africana. A atitude do Frei Luís de Nazaré chama mais atenção, pois as pessoas que ele recomendou que procurassem calundus eram negras ou pardas. Isso expressa que o religioso separava a fé que era válida para brancos e negros, indo contra a universalidade que defendia a Igreja Católica e o Santo Ofício, e fazendo promoção de métodos extraoficiais. Com essas análises, foi possível entender como ocorria a crença africana incorporada dentro da sociedade colonial, sendo usada para variadas finalidades e por diversos grupos étnicos, em especial os brancos. Essa relação próxima foi uma das formas de garantir a sobrevivência cultural, apesar da repreensão e perseguição do Santo Ofício.
Essas aqui são as fontes usadas na pesquisa e essas são as referências bibliográficas.